tudo pro lado de cá. Oi, pessoal. Alô, alô. Tudo bom, Jana? Oi. Eu tô esperando só um pouquinho para o pessoal ir entrando, porque eu tô aqui no Instagram, mas eu tô aqui no Facebook também. E eu vou botar isso aqui. Não sei se o pessoal do... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O pessoal do Instagram tá me ouvindo? Jana, consegue me ouvir? Logs de evento. O que significa isso? Tem 3 pessoas aqui no Facebook já. Oi, Alix, Daniela. Oi, Daniela. Vocês conseguem me ouvir aí direitinho no Facebook? Ah, legal. Tudo na paz, legal. Só vou dar só 5 minutinhos pra gente começar, porque senão eu vou ter que repetir tudo de novo. Deixa eu... Pronto, aqui assim é melhor. 2 pessoas. Vamos esperar 5 minutinhos. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prática do teatro do oprimido, né? E como é o teatro do oprimido, né? A partir dessas minhas pesquisas, como tem sido o teatro do oprimido aqui no Acre, como foi o teatro do oprimido no Acre, como tem sido hoje em dia, e um pouco as minhas ideias, as minhas pesquisas na universidade com o teatro do oprimido para o futuro do teatro do oprimido. Fala aí, Marcelo Brum. Lu Paz também tá aí. Então tem uma galera do Brasil, tem uma galera aqui do Acre, como se o Acre fosse fora do Brasil, mas não é. E uma galera de fora do Brasil também. Então a gente vai começar daqui a pouquinho. Amo essa frase, dale. Tem um pessoal de fora do Brasil para... É bom você ficar olhando para ver se sai tudo direitinho, se dá para me ouvir. Né? Seria bom. Então, para vocês que já estão aí terem uma dimensão, Bárbara. Tem gente chique me assistindo. Tem Bárbara Santos, lá da Alemanha. Muito chique assistindo. Então, pra gente se basear, né? Os livros que eu estou me baseando, na verdade, são os livros do Boal. Então, eu trabalho sempre com esse livro aqui, Jogos para Atores e Não Atores, que é a gente chama, né, uma das bíblias do teatro do oprimido, porque aqui tem todos os jogos sistematizados pelo Boal. Eu aqui tenho também a versão, a última edição, mas eu prefiro os livros que foram revisados diretamente pelo Boal, porque depois que o Boal morreu em 2009, outras versões foram feitas, outras edições, né, com outras pessoas, mas eu prefiro ainda manter os livros que foram editados e revisados e, né, pensados diretamente pelo Boal, mas vocês encontram outras edições mais novas, com textos também mais atuais, mas aí é de você escolher o que você acha mais interessante. Écio, meu coordenador da artes cênicas, está aí me assistindo também. Também me baseio muito no Arco-Íris do Desejo, que é um livro que traz as técnicas introspectivas do teatro do oprimido. E eu me baseio muito, né, sobre essas técnicas aqui. Eu trago algumas teorias também do que o Boal escreveu aqui no Arco-Íris. Esse livro, ele está esgotado. Você não consegue encontrar ele nas livrarias. Na estante virtual ele é muito caro, mas você consegue encontrar ele em PDF na internet. Então, você consegue na internet. Arco-Íris do Desejo PDF existe na internet gratuitamente. E eu acho que o Boal não ficaria nem um pingo incomodado em ter os livros disseminados aí na internet. Tem esse livro aqui que eu escrevi, que é uma análise da estética do oprimido, que essa versão aqui é de 2018. E aqui eu faço uma análise também do último livro do Boal, chamado A Estética do Oprimido.
Fotos, essa capa aqui é do Luiz Moura, que está aí ao vivo também, está aqui do meu lado, tá bom? Mas esse livro aqui, na verdade, é mais é uma análise em cima do que o Boal pensou, trazendo novos autores, trazendo novas perspectivas, mas as pesquisas que eu estou fazendo não estão nele. Não estão em livro nenhum, na verdade, ainda. Tá bom. Depois eu mostro outros livros para vocês. Aqui nós temos algumas pessoas, tem bastante gente já no Face. Então, o pessoal do Face consegue me ouvir, né? Romualdo aí, Elérida, Elisângela Lousada, Lili. O professor coloca os livros para a gente ver. Jogos para atores e não atores, Augusto Boal. E Arco-Íris do Desejo, também de Augusto Boal. Tá? Esses livros são os mais usados. Depois eu mostro também, que é um livro também que eu uso muito, que é Estética do Oprimido, que também você encontra em PDF no Google. Você encontra a Estética do Oprimido. Pega a Estética do Oprimido para mim. Estética do Oprimido... Não, acho que está em cima. Ali. Tá. Para mostrar a capa para vocês. Aí. Não, a Estética do Oprimido. A Estética de Boal. Estética do Oprimido. Tá, deixa. O pessoal conhece. Beleza, então, gente, vamos lá. Aqui no Acre, o Teatro do Oprimido, ele... Não, os jogos teatrais que eu estou usando na disciplina de teatro, agora na UFAC, não é Teatro do Oprimido. A gente está usando o Viola Spolin. É outra coisa, tá bom? Então vamos começar. Vocês anotem as perguntas, quem quiser fazer pergunta, alguma coisa específica, tá bom? E me façam depois, senão eu vou ficar louco aqui vendo um monte de coisa que eu estou no Instagram, estou no Facebook e eu ainda sou da época da charrete. Bom, o Teatro do Oprimido, a partir das pesquisas que eu fiz com o PIBIC, com o meu aluno bolsista, que é o Rafael, ele, na época dos anos 70 e dos anos 80, ele não tinha uma inserção prática dentro dos grupos teatrais de Rio Branco. Mas a filosofia do Teatro do Oprimido, a ideia, né, de você fazer um teatro popular, de você fazer um teatro a partir das histórias e das experiências da comunidade, isso já acontecia nos grupos comunitários e nos grupos sociais e culturais que faziam teatro aqui em Rio Branco. Então tem um livro chamado A Cidade em Cena Floresta, da Socorro Calixto, que ela vai contar ali um pouco como que é o processo de condução dos espetáculos desses grupos aqui em Rio Branco. E aí, nesse livro, ela cita muitas vezes o Teatro do Oprimido, né, como sendo uma prática aqui em Rio Branco. Só que, na verdade, como as coisas demoravam para chegar aqui no Acre, ainda demora até hoje, né, as coisas acontecem, o vírus Covid-19 chegou bem depois aqui, ainda bem, né? Mas as coisas demoravam um pouco para chegar aqui em Rio Branco. As práticas teatrais, quando chegavam aqui, já tinham sido experimentadas no Rio, já tinham sido experimentadas em São Paulo, né? Então, quando a gente pensa Teatro do Oprimido no Acre, nos anos 80, por exemplo, não existia uma prática do teatro fórum, não existia uma prática do teatro jornal, existia uma tentativa de, nos processos artísticos desses grupos, utilizarem essas técnicas que o Boal desenvolvia, né, com seus grupos em São Paulo e depois, nos anos 80, já no Rio de Janeiro. E aí é importante a gente pensar o seguinte: o Teatro do Oprimido sempre esteve muito próximo do teatro militante, que a gente também pode chamar de teatro engajado, né? Do teatro questionador. Então, desde a sua criação, ainda no teatro de arena, né, com teatro jornal, com teatro invisível, essas práticas todas, elas já eram desenvolvidas por grupos
culturais, né, por grupos teatrais em outros países, na União Soviética, nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque isso já era uma prática de um teatro político, né, que visava passar uma mensagem política, defender um lado político, e aqui não quero entrar, né, se era uma coisa positiva ou negativa, mas os grupos utilizavam essas técnicas para defender o seu ponto de vista. Assim que aconteceu com o Teatro de Arena, né? O Teatro de Arena inicia suas peças teatrais defendendo a ideia que o próprio Teatro de Arena defendia. E o próprio Boal dizia, né? Não existe um teatro que não seja político, né? Então, né, o teatro do oprimido ele tem sim uma inspiração no teatro, não sei nem se no teatro épico, porque o teatro épico do Brecht, porque alguém já fez uma pergunta ali, o teatro épico do Brecht, ele já tem umas outras características, né? Ele já é um pouco mais aprofundado e um pouco mais complexo do que o teatro engajado, do que o teatro militante, que a gente também costuma chamar de agitação e propaganda. O teatro de agitprop, que é uma abreviação de agitação e propaganda. Então, o teatro do oprimido ele já tem, né, no seu nascimento, a partir do teatro jornal, do teatro invisível, uma proximidade muito grande com, com o teatro engajado, tá bom? E aí, por exemplo, se vocês forem pesquisar mais profundamente, tem alguns livros até que falam sobre isso, o teatro jornal, né, já foi inspirado do The Live Newspaper, que era um grupo dos Estados Unidos. Então, são grupos e atividades que já aconteciam, que as pessoas, que os artistas já faziam nessa época, né, de muita movimentação política, que o Boal, como foi um homem que foi para os Estados Unidos, né, estudou lá, né, fez Actors Studio, teve contato, né, com as práticas do Brecht e do Piscator na Europa antes de chegar aqui. Então o Boal traz toda essa bagagem para o Teatro de Arena. Então nós podemos dizer também que o Boal é responsável por trazer essas práticas do teatro épico, do teatro engajado, do agite próprio para o Brasil, porque antes isso não era feito aqui no Brasil. Não era feito no Acre, nem no Rio de Janeiro e nem em nenhuma outra parte do Brasil. Por isso, deixa a live publicada nos detalhes, tá bom? Por isso que quando a Socorro Calixto, no seu livro, fala que os grupos eles vão utilizar as práticas do teatro do oprimido, muitas vezes ela quer dizer as práticas de um teatro engajado, as práticas de um teatro militante. Então, se vocês pegarem, né, esse livro da Socorro Calixto, esse conceito do teatro do oprimido, às vezes ele é colado com o conceito de teatro engajado. E aí, quais são as diferenças do teatro do oprimido para o teatro engajado? Tem algumas semelhanças, mas tem algumas diferenças. E a gente tem que pensar que o Boal, ele não acordou um dia, né, à noite e falou: "Ah, hoje vou criar o teatro do oprimido". Não, ele é um homem de processos, como todos nós somos, né? Nós não acordamos, não criamos, não inventamos as coisas da noite para o dia. A gente vai a partir da nossa vivência, né? A partir da nossa experiência, a partir do contato que temos com as outras pessoas, a gente vai percebendo que temos que mudar alguma coisa aqui, temos que mudar alguma coisa ali, isso aqui já não não faz mais tanto sentido, e a gente vai mudando isso aos poucos. E assim foi com o Boal. O Boal, um homem muito aberto para aprender, para ensinar, mas também para aprender, né? Ele sempre esteve aberto para adaptar as suas práticas à necessidade da população.